Em relação a Libras, continuando, as cores. Não se tem o ensino das cores primárias, secundárias, terciárias. Uma cor quente, uma cor fria, uma cor viva, uma cor neutra, uma cor morta, uma cor exótica, uma cor sexy, uma cor exuberante, uma cor... Não tem. Verde, amarelo, azul, branco, preto, bege, rosa, prata, dourado. Se vai ser claro ou se vai ser escuro. Não tem verde de abacate, verde de limão, verde... Não tem. Então, é um ensino bitolado que precisa ser mudado para que possa abrir a mente dessas crianças. E cabe aos pais questionar o que está feito na escola e os professores mudarem essa atividade, essa atitude. Trabalhar a forma. Como é que se trabalha a forma, se não com as formas? Trabalhar o que é quadrado, trabalhar o que é redondo, trabalhar o que é triângulo. E assim você vai dando as formas, mostrando. Tem até um vídeo nosso na internet sobre como trabalhar com as crianças em relação à estrutura geométrica. Eu observei, de forma empírica, que as crianças dão mais valor à questão da cor do que à forma. Então é sempre a cor. Então vai, vermelho junto, aí junta tudo que for vermelho, quadrado, triângulo, redondo, o que for. E agora com forma, triângulo, ou quadrado, aí eu pego um quadrado, ó, aqui, tá vendo, ó, aí eu ferro com a mão, ó, quadrado, ó, tá vendo, quadrado, aí pego o formato, tá vendo, quadrado, e vou botar a palavra quadrado, separa, aí ele vai fazer. Da segunda vez em diante ele já tem autonomia para fazer. Mas foi o que faltou. Faltou o estímulo necessário, direcionado para isso. Se é a questão da espessura, se é largo, se é fino, se é grande, grosso, estreitinho, pequeno. Mas tudo isso tem que comparar um com o outro. O que é mais largo do que o outro? O que é largo se eu não sei a dimensão que eu estou comparando? Então eu preciso fazer as comparações, estruturar as comparações com jogos, com brincadeiras e começar a falar com a mão para mostrar que a mão fala. Podemos analisar o seguinte: quando a gente pergunta ao surdo com relação à organização, ele estava tudo emparelhado. E ele organizaram em que aspecto? Na cor. Então aquela observação que a gente fez no papel está exatamente correta. Quando se pergunta ao surdo, aos meninos, organize, ou está igual, ou está diferente, ele vai na cor. Foi na cor em relação à vestuária, foi na cor em relação ao objeto. Quando eu peço para ele organizar em relação ao formato, conversa, dá o formato de um e de outro, mas não tira a organização da cor. Quer dizer, a cor é uma situação preponderante na estrutura. Então, tudo que a gente for trabalhar com surdos, a gente tem que chamar a atenção pela cor, para poder chamá-lo às variáveis. E não se sentir frustrado porque vai mexer com as mãos. Você está interagindo com seu filho. E não pense que entregando isso para um surdo, porque aí ele é instrutor de Libras, porque ele vai saber fazer isso. Não vai, porque ele também não foi estimulado a isso. Tamanho, que é grande, que é pequeno, vai ter que comparar com o outro. Que ó, maior, menor, maior, menor. Então você pode fazer dessa forma. Você quer, por exemplo, o leite. E aí ele vai, por favor, o leite. Né? Aí vem frio e abre a porta, na geladeira. Aí ele vai e pega. Aí ele pega a caixa grande. Não, menor. Aí vai estar o potinho menor do leite. Maior, menor. Então você já começa a colocar essa atribuição. A criança começa a participar das coisas da casa. Dimensão em relação à distância, do que é perto, do que é longe, do que é profundo. O que é perto? Perto tem que ter relação. Qual o ponto de referência para eu dizer o que é perto?
Porque eu posso estar aqui perto, mas para essa distância, esse é mais perto. Para aquela distância lá na frente, este aqui é o mais perto. Ou dos três, esse aqui é o do meio. Esse aqui é o mais perto. Mais perto. Explodindo, já de tão perto que está. São sinais que eu vou ter que aprender para poder lidar com a criança. Textura, o que é liso, o que é áspero. O que é liso, o que é áspero e passa e ó, você vai ter. Ó a cara, lisa, áspero. E aí você tem que mostrar com a expressão facial. Tem sinais que mudam só com a expressão facial. Do tipo, cansado, aceito. Muda só com a expressão facial. Então, eu preciso trabalhar a expressão facial minha para poder ser bom comunicador e bom educador do meu filho. Outro conflito na educação de surdo é a questão do espaço, do tempo e do limite. Limite vai até quando? Vai até quando? Limite da educação. Na birra. Tem uma coisa muito interessante. Se ele está com raiva, ele fecha os olhos. E para a criança surda, o mundo se acaba quando fecha os olhos. Não favoreça uma relação do qual o mundo se acabe e ele fecha os olhos porque ele não quer mais te ver.